Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai continuar com álgebra 3, tá? A gente já viu algumas coisas de trabalhar com letras, montar expressões algébricas, dar valor numérico às expressões algébricas, enfim. Então, agora, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com monômios, tá? A gente não precisa se assustar com esse nome aqui, ó. Monômio ou termo algébrico são sinônimos, tá aqui, ó. Significam a mesma coisa, tá? Para a gente trabalhar com monômios, galera, ou com as expressões, enfim, que a gente vai começar a trabalhar agora, tá? A gente precisa saber bem usar as regras de sinais, que eu já expliquei para vocês. A gente tem que saber resolver potência e raiz quadrada, tá? E precisa obedecer aquela ordem de resolução das operações, lembra? Potência e raiz quadrada primeiro, depois divisão e multiplicação e depois adição e subtração. A mesma coisa com relação a tirar os parênteses, colchetes e chaves. Aquelas coisas que a gente aprendeu lá com a Prof. Kelly ou com a Prof. Fran, a gente vai usar agora, tá? Outra coisa bem importante, pessoal, é montar uma expressão algébrica. Lembra que na aula passada vocês aprenderam a montar as expressões algébricas? Tá? Então, a partir de agora, a gente vai precisar saber fazer muito bem isso, tá? E saber identificar variáveis, ou seja, identificar as letrinhas. Tudo isso que eu tô falando tá escrito na folha que vocês receberam junto com esses vídeos, tá? Eu não vou fazer um vídeo grandão, vou fazer vários vídeos pequenos, tá? A gente viu que monômio e termo algébrico é a mesma coisa, são sinônimos, certo? São apenas formas diferentes de se falar a mesma coisa, se referir a uma estrutura matemática, tá, pessoal? Mas o que é monômio, pessoal? Monômios são expressões algébricas, tá? E elas são formadas ou só por um número, tá? Que daí seria numérica, né? Ou então elas são formadas por letras e números só quando tem uma multiplicação entre elas. Por isso que a prof vem falando para vocês desde o ano passado que entre esse número e essa letra tem uma operação de multiplicação. Entre esse número e essa letra tem uma operação de multiplicação. Entre este número que estava escondidinho e esta letra tem uma operação de multiplicação. Aqui, ó, entre o A e o B tem multiplicação e entre o B e o C tem multiplicação. Certo? Para a gente poder identificar monômios, a gente precisa entender isso, galera. Entre o 4 e o x também tem uma multiplicação, tá certo? Então, para identificar monômios, galera, a gente tem que saber isso. Monômio pode ser só um número, pode ser um número com um expoente, certo? Podem ser três variáveis, podem ser três variáveis desde que entre elas exista multiplicação, certo? Aqui a gente tem um exemplo de monômio, aqui a gente tem outro exemplo de monômio, aqui a gente tem outro exemplo e outro exemplo de monômio. Se eu colocasse só o número 7 aqui, ó, também seria um monômio, tá certo? Agora aqui, ó, quais são monômios e quais não são monômios desses aqui que a prof colocou aqui, tá? Então, a gente vai ter que saber identificar isso. Quando a gente tem só um número sozinho, é monômio. Quando a gente tem aqui, ó, uma variável elevada ao quadrado, ou ao cubo, ou na quinta potência, ou seja, um número que estiver aqui, a gente tem o número 1 multiplicando essa letra, é um monômio. Agora aqui, galera, vamos achar todos os monômios, depois eu vou explicar o resto por que não é. Aqui eu tenho três variáveis, ou seja, três letras, entre elas eu tenho multiplicação, então eu tenho um monômio. Por que esse e esse não são monômios? Porque, na verdade, galera, a gente tem esse aqui, quando tiver o sinal de mais ou o sinal de menos entre os termos, eu não tenho um monômio. Porque, na verdade, eu tenho um monômio aqui e outro aqui. Então, eu tenho dois monômios. Certo? Então, esse aqui, ó, x ao quadrado menos 9, não é monômio. Aqui eu tenho o sinal de mais, ó.
uma variável, mais a outra variável, mais a outra variável. Se eu tenho o sinal de mais entre as variáveis, não é monômio. E aqui eu tenho o sinal de menos entre esses dois aqui, não é monômio. E esse daqui, o que vocês acham que é? Tem sinal de mais, então não é monômio. Bem fácil, né?